Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leandro e a gente vai para mais uma aula de pirometalurgia, já a penúltima aula antes da primeira parcial encerrar, né? Então a gente entra no circuito aqui que o cobre e o zinco participam muito, que é o circuito fusão-amate mais conversão, né? Então hoje eu vou começar falando de fusão-amate, na próxima aula a gente vai ver um pouquinho de conversão e aí a gente encerra a nossa primeira parte, tá? Então primeiro eu vou explicar aqui onde que a gente estava, né? Então a gente tinha lá um sulfeto, né? Então a gente está trabalhando lá naquele nosso gráfico da aula passada, né? A gente estava trabalhando com um sulfeto, né? E a gente sabe que a rota mais tradicional de conversão é de um metal, um óxido de metal, passando por um processo de redução, tá? De redução para se obter o metal impuro, né? E aqui a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um caminho um pouco diferente, né? Que a gente vai seguir esse caminho, um atalho aqui, mas em algum momento aqui a gente vai caminhar em direção ao óxido, tá? Quando a gente faz um pouco de ustulação, né? Esse meu sulfeto aqui ele foi tratado com ustulação, claro que isso é um pré-tratamento, né? Mas aí um tratamento nessa direção aqui, tá? Para entrar no processo de fusão-amate. Então o que a gente tem aqui, vocês lembram na aula passada que eu falei que os sulfetos de cobre, quando eles são tanto os sulfetos de cobre e níquel, então aqui a gente está falando de cobre e níquel principalmente, né? Principalmente não, especialmente aqui no nosso caso, a gente vai estudar a situação do cobre e níquel para questão de fusão-amate, né? Então a gente tem aqui sulfetos de cobre e níquel, como pentilandita desculpa, eu esqueci aqui, pentilandita e a calcopirita, né? E a gente vai ver qual que é o objetivo aqui, né? E o objetivo aqui é fazer, pelo menos nessa parte aqui, então vamos dizer que na metade do caminho aqui, a fusão-amate nos chega até a metade do caminho, a fusão-amate, e a outra metade é feita pela conversão. Tá? E o que a gente vai obter aqui, tá? Esses sulfetos de cobre e níquel, eles têm como contaminante, tá? O principal contaminante deles é o ferro, tá? Então lá na etapa de ustulação, a gente quis oxidar os nossos sulfetos de cobre e ferro, né? O FeS2, que é a nossa calcopirita, né? A gente quis oxidar o nosso sulfeto de cobre e ferro, não tem esses parênteses aqui, esse sulfeto de cobre e ferro, tá? Para quê? Porque vai ser na etapa de fusão-amate que eu vou conseguir separar eles efetivamente. Então, a ideia aqui, uma grande parte do processo fusão-amate mais conversão, a grande parte do processo, um pedaço importante do processo, a gente está querendo eliminar o ferro. Tá? Então, grande parte do processo se baseia na eliminação do ferro. Tá? Então, o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer é que a gente vai tentar, primeiro, a gente vai diminuir o teor de enxofre. Tá? Então, reações desse tipo que elas começam na etapa de ustulação, mas é só um parcial. Onde elas se concretizam é na etapa de fusão-amate, onde a gente vai ter reações desse tipo aqui, Cu2S, que são sulfetos de cobre, né? Fe2S3, eles vão reagir com oxigênio e a gente vai resultar numa quantidade menor de enxofre. Fe2S3 e aí a gente vem aqui para ponto 2FeS mais esse O2. Então eu começo a eliminar enxofre e aí mais para frente a gente acaba eliminando também o nosso, além de
aqui é Fe2, né? Então, no fim das contas, essa fórmula aqui é muito parecida, na realidade é só uma expansão da fórmula da calcopirita, né? Se a gente tiver pirita livre, o que vai acontecer com a pirita livre? FeS2 mais O2 vai resultar em FeS, então, mais SO2. Então, eu não sei se vocês conseguem enxergar, e se tiver uma covelita, sempre tem um pouquinho desses minerais, embora a gente busque a calcopirita, que é o mineral mais comum, sempre tem associado esses outros minerais, às vezes até mais ricos em cobre, como a covelita, né? Desculpem, mais O2 resultando em Cu2S mais SO2. Tá? Então são reações que acontecem dentro do nosso reator dentro do nosso reator de fusão amate, né? Que eliminam enxofre. Então, tem duas coisas que a gente faz, né? A primeira é eliminar o ferro, essa é a principal, tá? Porque vocês vão ver que mais para frente dá para eliminar enxofre também, tá? Mas uma consequência de tu viabilizar a eliminação do ferro é eliminar também enxofre, tá? O que é muito claro, né? Vamos imaginar que a gente quer obter, vamos fazer também, tem a pentilandita, né? Que é NiU, Fe9S8, tá? Vamos olhar para a fórmula química. Qual o metal que a gente quer obter aqui? Aqui a gente quer obter níquel, né? E aqui a gente quer obter cobre. Então, o que a gente tem que fazer? Qual que é o destino do nosso processo? Fusão amate e conversão. Eliminar cobre, eliminar enxofre, eliminar ferro, eliminar enxofre, eliminar ferro, eliminar enxofre. Então eu estou pegando aqui como exemplo o cobre, mas as coisas acontecem bastante semelhantes para o níquel, tá? Então a gente tem aqui como objetivo eliminar ferro e enxofre. Então eu estou falando aqui para vocês, conforme a gente vai oxidando, a gente diminui a quantidade de enxofres. Aqui, ó, lembra que a gente tinha 2 cobres e 2 ferros para 4 enxofres. Agora a gente já tem 2 cobres e 2 ferros para 2, 3 enxofres. Então aqui a gente diminui a quantidade de enxofre. Mais para frente vocês vão ver que o que vai acontecer é a gente elimina tanto enxofre que a gente começa a ter a presença de óxido, tá? E esses óxidos acabam participando, tendo função vital no processo de fusão amate, tá? Então aqui, e aí quando quando a gente começa a formar óxidos, né, com reações desse tipo aqui, ó, esse FeS formado, vamos falar mais para frente, vamos ir mais para frente, né? Então, depois desse enxofre, tá? A fusão amate tem a presença de oxigênio bastante intensa, né? E a gente vai começar a formar aqui, vai acontecer reações desse tipo aqui, ó, FeS mais O2, né? Resultando em FeO mais SO2, tá? FeO mais SO2, tá? Vamos balancear isso aqui, né? A gente tem aqui 3 meios, tá? De ferro, tá? De oxigênio, tá? Que vai dar 3 oxigênios, e tem 3 aqui, 3 ali, tá? 3 desse lado e 3 desse lado aqui, tá? E aí, como resultado, a gente vai ter a presença de uma escória, tá? Porque isso aqui, óxidos, formam escória, tá? E aí a gente começa no processo de fusão amate, a gente começa a ter um reator. Vou desenhar nosso reator aqui de branco, tá? Nosso reator, onde eu tenho na parte inferior a mate, né? Então tem aqui a mate nessa parte inferior, e aí na parte superior começa com a disponibilidade de oxigênio inerente ao processo, né? A gente começa a formar na parte superior
uma certa escória. Essa escória aqui, ela tem uma densidade menor, por isso ela fica na parte superior, tá? E a nossa, vamos aqui para a densidade da nossa mate, tá? Ela pode ter uma densidade que ela varia entre 4,8 e 5,6. Tá? Então essas são possíveis densidades da escória. Tá? E aí o processo sempre acontece em temperaturas superiores, tá? Processo de fusão a mate, a temperatura aqui, temperatura sempre superior a 1125, tá? Superior, temperatura maior, né? Símbolozinho de maior, 1125 graus Celsius. Por quê? 1195 graus Celsius, tá? Por quê? Porque esse cara tem que estar todo mundo tem que estar, então vamos colocar aqui só para todo mundo tem que estar fundido aqui, né? Então é um processo que acontece no estado líquido, né? Então a temperatura aqui ela tem que ser maior que 1200, tá? 1195 é quase 1200, né? Então 1200 graus Celsius é uma temperatura ideal. Por quê? Porque o Cu2S, aqui que eu mostrei para vocês, tá? Ele tem um ponto de fusão de 1125, tá? 1125. Já o FeS, ele tem um ponto de fusão eu estou gravando aula à noite, não sei se vocês ouviram, mas passa um avião aqui em cima, então é impossível gravar a aula sem nada atrapalhando, tá? E o FeS tem ponto de fusão de 1195 graus Celsius. Então de dia eu gravo com barulho da obra e tem alguém usando um martelete aqui que fica insuportável, aí só me resta gravar a aula à noite, mas aí à noite passa um avião, é difícil conseguir gravar, tá? E a mistura entre esses dois aqui, dependendo da mistura, se vocês forem olhar num diagrama de fase de sulfeto de cobre e sulfeto de ferro, ela funde a uma temperatura um pouco mais baixa, 925 graus Celsius, tá? Mas uma temperatura típica de trabalho é 1200, porque a gente não tem nem só esse aqui, nem só esse aqui e nem só a combinação dos dois num spinel. Então esse é o tipo de temperatura e essa é a configuração que fica dentro do forno, tá? E aí a gente tem essa separação por densidade, né, onde a densidade da nossa escória é menor que a densidade da mate, né? E a nossa escória aqui com densidades entre 2,8 e 3,8, tá? 2,8 e 3,8, tá? E aí esse é mais ou menos uma síntese do que acontece na primeira parte do processo, tá? Então a gente tem disponível, tá? A gente tem bastante oxigênio, tá? E a gente tem um concentrado de sulfeto que passou por ostulação que já tem um pouquinho de oxigênio, tá? Um pouquinho de oxigênio. E aí, como a gente tem a mate ali, que tem sulfeto de ferro e sulfeto de cobre, e eventualmente eu acabo oxidando um pouco do cobre, né? Então, eventualmente aqui eu acabo produzindo CO2O, tá? Eu tenho a reação do CO2O com FeS, tá? E aí eu acabo tendo aqui a formação de FeO mais CO2S. Tá? Por quê? Porque o cobre tem muito maior afinidade pelo enxofre do que o ferro. Então o cobre ele tende aí, esses dois aqui estão na mate, né? Então é uma reação entre a interface escória e mate, né? E aqui
esses aqui estão na escória. Então isso aqui acontece quando a gente tem a oxidação do cobre e ainda algum sulfeto. Então qual que é a tendência? A tendência do ferro é sair da nossa mate e ir para a nossa escória. Já a tendência do cobre é permanecer na mate, tá? Então essa é a ideia principal do processo, tá? Então é por isso que essa é o cerne, é tirar, se livrar do ferro e empurrar ele para a escória, tá? E agora eu vou mostrar o reator onde essas reações acontecem, tá? E eu vou poder explicar um pouquinho mais, tá, do processo de fusão a mate, tá bom? Então eu vou fazer um corte aqui para colocar a figurinha. Não sei se eu vou apagar, eu deixei esse espaço aqui e pensando exatamente nisso, de colocar as reações, depois colocar a figura e começar a falar mais diretamente da figura, tá, e do reator, tá? Então eu acho que se eu conseguir não retirar nada dessas informações aqui, eu vou fazer a aula dessa maneira, mas eu vou ver agora no momento em que eu colar o nosso reator de flash smelting, que é o reator que promove a fusão a mate, tá? Bom, pessoal, então eu coloquei a figurinha pequenininha aqui, espero que vocês enxerguem, né, no vídeo, tá? Então esse é um forno de flash smelting, né, que no fim das contas é a nossa operação de fusão a mate, tá? Teve algumas informações que eu acabei não colocando aqui, mas são fundamentais. Eu acho que eu vou falar ela agora, tá? Essas reações aqui, todas as reações, tá? Vou pegar uma cor diferente aqui, né? Então, essas reações aqui, tá? Do sulfeto com oxigênio e tal, elas têm o ΔH negativo. Significa o quê? São reações que liberam calor. Então, esse é o tipo de processo autógeno, tá? Então, esse oxigênio, tá? Ele está presente no ar, mas o ar é enriquecido. E aí, o que acontece? Aqui, esse ar pré-aquecido e enriquecido em oxigênio, tá? Ele está a 500 graus Celsius, tá? E aí o nosso concentrado, tá? O nosso material pós-ostulação, tá? Ele é aquecido a 500, aliás, o ar é aquecido, tá? E durante esse meu material está em pó, tá? Seja produto da ostulação ou eventualmente tu pode carregar direto o concentrado, tá? Não é muito eficiente, mas é possível, tá? E aqui nessa parte aqui é onde as reações acontecem. Tudo isso aqui acontece muito rápido, com uma intensa liberação de calor, e essa liberação de calor dessas reações é que vai manter essa temperatura nesses níveis aqui, tá? E aí, o que acontece? Essa parte aqui que é o settler, é como se fosse eu não sei o nome em português aqui, mas é como se a parte do forno onde ela está destinada à decantação. O que vai acontecer? A escória vai se separar da mate. Então aqui ocorrem todas as reações de oxidação. Quando esse material se deposita aqui no fundo, é onde eventualmente vai acontecer essa troca aqui, tá? E essa troca entre o cobre da escória e o ferro da mate, indo o ferro para a escória e o cobre para a mate, né? E aí é aqui que acontece todas essas reações altamente exotérmicas, então há uma liberação de calor que mantém a temperatura alta, tá? E é onde acontece essas reações, que são reações onde eu estou eliminando SO2, e aí aqui no gases de saída, tem uma outra torre aqui onde vai ter os gases de saída, e aí os gases de saída, o principal gás de saída é o SO2. Claro que sempre tem um pouco de ar que não participou da reação, né? Porque a reação, a eficiência da reação ela não é 100%, tá? Então há uma grande geração de SO2, tá? O oxigênio enriquecido aqui, esse ar enriquecido em oxigênio,
ele tem até 80% de oxigênio. Tá? E aí uma mate o resultado aqui, o resultado final aqui vai ser mate com entre 55 e 65% tá? de cobre. Tá? E aí é interessante mencionar que essa mate com elevado teor de cobre, ela também é conhecida como um metal branco, porque se a gente deixa ela solidificar, ela fica com aspecto de metal e na coloração branca, tá? E isso tanto para o níquel quanto para o cobre. Tá? Então estou dando aqui, estou dando informações sobre o cobre, mas eu estou falando do processo mais genericamente. Tá? Então esse é o reator aqui de fusão a mate, as reações acontecem nesse setor do reator. Aqui é mais o que reações entre escória e mate, tá? São poucas reações, e a nossa reações escória e mate e a decantação, né, a separação da escória com a mate. Então é interessante até que elas tenham um certo contato para que esse tipo de reação aconteça. E tem uma outra coisa, o principal fluxante, tá? Então aqui sempre tem um pouco de material para ajudar a formar a escória, e o principal material que ajuda na formação da escória é a sílica, tá? Porque a sílica vai entrar em reações com o óxido de ferro, né, a wustita ali, o nosso FeO, né, e esse tipo de reação vai formar a faialita, um óxido, um silicato de ferro bastante estável, que é como se a gente prendesse o ferro na escória, e ele vai formar algo desse tipo aqui, ó. Então a sílica, né, presente ali, ela já é carregada para te formar uma escória de saída. Tá? E aí, quando a gente tiver a formação de óxido de ferro, a gente vai ter a reação da wustita com a sílica, formando a nossa faialita, que é o Fe2SiO4. Tá? Então, meio que esse O acabou. Então, Fe2SiO4. Tá? Aqui é como se a gente fixasse a faialita, né? Faialita, fixasse o ferro na escória. Tá? Então vamos fazer como se fosse um apanhado geral do que a gente está vendo aqui, né? Então a gente teve aqui um material que é basicamente sulfeto, tá? A gente eventualmente faz um pouco de ostulação. A ostulação, além de tudo, ela tem também, ela seca o material, né? Submete o material a alta temperatura, e aí esse material ele é composto principalmente de sulfeto, mas tem um pouco de já um teor reduzido de sulfeto. Tá? Então esse material entra em contato com oxigênio enriquecido, ele é carregado, os nossos concentrados, os tulados são carregados e são colocados em contato com ar enriquecido em oxigênio em elevadas temperaturas, não, em médias temperaturas, 500 graus Celsius, onde desencadeia uma série de reações, tá, entre os sulfetos e o oxigênio, que vão resultar em quê? Em diminuição do teor de enxofre e oxidação do ferro. Como o ferro vai para a escória, a gente vai ter a consequente diminuição do teor de ferro da minha mate. Então, tipicamente, deixa eu pegar uns dados aqui, tá? A mate, ela pode começar o processo formando assim uma mate de baixo teor, né? Que tem de 10 a 30% de cobre e tem 37 a 50% de ferro. E ela pode terminar com 45 até 79, né? Embora eu tenha colocado ali mais tipicamente de 55 a 65, né? De 45 até 79% de cobre e de 1 a 15% de ferro. Então a gente tem uma alta quantidade, tá? Uma alta quantidade de ferro sendo eliminado através da escória. Tá?
e a gente usa esse artifício de adicionar como principal fluxante a sílica, que vai propiciar a formação da faelita, que vai, por sua vez, vai impedir o retorno do ferro para dentro da escória, tá? E aí, a partir disso, a gente tem duas bicas de vazamento diferentes, né? Uma mais inferior onde sai a mate e uma mais superior onde sai a escória, tá? Claro, porque como eu mostrei para vocês aqui, a escória tem uma densidade menor, ela acaba sobrenadando na mate, né? E aí, como resultado, a gente vai ter um processo, uma mate mais rica em cobre, mas ainda com percentuais apreciáveis de ferro, né? E já uma escória rica em ferro com teores bastante reduzidos de cobre, que é mais o cobre que ficou ali, acabou sendo, está mecanicamente, não é porque ele é um óxido, a maior parte do cobre ele fica ali na forma de sulfeto mesmo, então a escória tem cerca sempre de 1,5% por aí de cobre, tá? Então, essas reações que acontecem todas aqui vão se depositar, o produto dessas reações que acontecem se depositam na seção de decantar, de decantador dentro do forno, e aí a gente tem a separação da mate e a escória, tá? Então a mate fica na parte inferior, a escória na parte superior, onde eventualmente na escória acontece esse tipo de reação que o ferro acaba indo para a escória e o cobre retorna para a mate, tá? Além disso, tem a formação da faelita que prende o ferro na escória e essa escória é vazada, tá? Ao mesmo tempo que tudo isso aqui está acontecendo embaixo, na parte superior ali, a gente tem os nossos gases de saída sendo removidos, tá? Com uma quantidade de 12 a 15% de SO2, então bastante, uma quantidade apreciável de SO2, sendo que eu quero lembrar para vocês que aqui o gás é carregado em alta pressão, então é uma quantidade grande de gás que é carregado, então conseguir 12 a 15% de SO2 é de certa forma interessante, e essas plantas estão corriqueiramente associadas a plantas de produção de ácido sulfúrico, né, que usam esse SO2 como matéria-prima, tá? Então, eu acho que o que eu queria falar para vocês na aula de hoje era isso. Então, a gente viu aqui fusão amate, tá? Então, a primeira parte, onde a gente começou a eliminar ferro e começou a eliminar enxofre, e aí na próxima aula a gente fecha essa primeira parcial vendo a etapa de conversão, como que a gente faz para se livrar do resto do ferro e do resto do enxofre. Um spoiler aí para a próxima aula é que o método é meio parecido, vai mudar o reator, mas a gente continua oxidando o enxofre, continua oxidando o ferro. Então primeiro a gente oxida o ferro, depois a gente termina de oxidar o enxofre que resta, tá? A diferença é só o reator, que é um reator um pouco diferente, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula, tá? Também espero que, se surgir alguma dúvida no momento de fazer os exercícios ou mesmo durante a aula mesmo, vocês me procurem para que a gente sane essas dúvidas, tá? Mas aí eu acredito que vocês vão conseguir, com o que eu falei aqui, vocês vão conseguir fazer o uso desses conhecimentos. Importante também, né? Tudo que eu falei aqui para o cobre vale para o níquel. Às vezes a temperatura muda um pouco, às vezes acho que mais são temperaturas que mudam. O processo é bastante semelhante. Se vocês forem lá nas aulas de metalurgia dos não ferrosos, vocês vão conseguir ver esse tipo de informação mais detalhada para a questão do níquel, tá? E vocês podem ir lá na aula de níquel que tem aqui no canal também, e lá vocês vão ver mais detalhes sobre o níquel, uma visão mais global, até mesmo para a visão, se vocês entrarem na aula de cobre, vocês vão ter também essa visão mais global, que ajuda a entender mais como acontece a extração de cobre. Aqui a gente está vendo uma coisa específica, que é falando do níquel, né? No caso da fusão amate, no caso, né? Que é mais sobre o processo de fusão amate, quais são os passos desse processo. Mas claro que eu peguei o cobre como exemplo, tá? Esses processos
eles são realizados principalmente para cobre e níquel, tá? Estou olhando aqui no livro até se tem casos mais específicos de outros metais aqui e eu não estou enxergando esses casos específicos, tá? Mas esse processo praticamente é utilizado para cobre e níquel, principalmente, tá? E aí, o que eu queria falar para vocês é que se surgir alguma dúvida, eu estou à disposição. E o que a gente tinha para a aula de hoje é isso, tá? Então acho que agora eu consegui falar todas as coisas que faltavam, que eu acho importante que você saiba, tá? Se ficar alguma coisa pendente, vocês podem me procurar, que eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Eu agradeço de todos a atenção e até a próxima aula, tá? Tchau, tchau e até breve.